estamos iniciando mais um programa Santa Maria Argumentos e nós vamos receber hoje 2 advogados que têm se destacado em Santa Maria para conversar um pouco sobre o exercício da advocacia e como tem acontecido a tramitação de processos, não só aqui em Santa Maria, mas também em âmbito do Tribunal de Justiça. Então recebemos hoje o Dr. Roger de Castro e Thiago Luciano Amaral de Souza. São então, como eu disse, 2 advogados que têm se destacado em Santa Maria. Nossos amigos do programa Argumentos já estiveram aqui conosco conversando. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem aqui no programa Argumentos, conversando com o nosso telespectador. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço a oportunidade, Rafa. Agradeço ao convite. Gostaria de cumprimentar o telespectador e dizer que é uma grande honra estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre a advocacia, sobre a nossa profissão. Dr. Thiago. Obrigado, Dr. Rafael, pelo convite. Sempre à disposição, ainda que em cima do tempo. Cumprimentar o telespectador, uma satisfação enorme poder estar aqui novamente falando sobre advocacia, que também é falando um pouco sobre nós mesmos, né? Bom, nós conversávamos aqui nos bastidores sobre vários assuntos, mas um dos assuntos que nós falávamos sobre a advocacia é sobre essa possibilidade do advogado do grau de recurso ir até o Tribunal de Justiça e fazer a sustentação oral, né? O nosso telespectador que não entende um pouco, vou pedir que vocês expliquem então brevemente como é que acontece essa sustentação oral, né? Do que se trata, ou quando que pode ocorrer, e se vocês acreditam já que é viável, que é importante, ou que apenas é uma burocracia, né, que a gente vai até Porto Alegre, faz a sustentação oral no tribunal e acaba perdendo tempo indo lá. Né, qual é a visão que vocês têm tido sobre o que está acontecendo na atuação de vocês? Vou pedir então que vocês comecem explicando assim como que é, né, o que é essa sustentação oral. Bom, então, para passar para o telespectador o que seria essa sustentação oral, quando a gente tem um processo no primeiro grau, né, como exemplo, a gente tem um processo aqui em Santa Maria, na Justiça aqui no Fórum, aqui em Santa Maria, e a gente recorre de uma decisão aqui de primeiro grau e esse processo vai até o tribunal, né? Lá no tribunal tem alguns recursos que eles possibilitam essa sustentação oral. O que é? Tu fazer uma defesa oral, né? Defender o que tu entende ser o correto daquela decisão perante aos desembargadores que farão o julgamento, né? Bom, basicamente, sim, né? Nós temos uma decisão, uma sentença, vamos dizer assim, que necessariamente não precisa ser totalmente contrária ao nosso pedido. Ela pode ser, digamos que tenha um ponto só naquela sentença que foi desfavorável ao que a gente pediu. Todo o resto da sentença foi favorável. Ainda assim, eu posso recorrer somente daquele ponto que foi contrário ao meu pedido. Claro, claro. Né? E aí, essa sustentação oral, na verdade, ela serve para mim ir lá explicar. É uma forma de te aproximar do desembargador e explicar, defender, né, com ênfase, não apenas no papel, porque antes tu fez a pergunta em relação a ser uma mera burocracia, né? É uma formalidade. Uma formalidade, a sustentação oral. Eu acredito que em conversas com o Dr. Thiago, a sustentação oral ela passa a ser uma coisa, eu diria, obrigatória ao advogado, né, que busca a reforma da decisão aqui do primeiro grau. Isso porque é a possibilidade que a gente tem de ir lá conversar, né, explicar e defender o que a gente acredita perante aos desembargadores que farão o nosso julgamento, né? Antes de fazer a sustentação oral, um ponto que é primordial é a gente ir lá e conversar com o desembargador responsável ou com os desembargadores, né, sobre o nosso caso. Explicar numa reunião com o desembargador, né? Explicar e fazer entrega de memoriais, que o memoriais é o quê? É um resumo do que tu vai defender lá no dia, né? Explicar a situação fática, né? E tentar convencer eles do que tu está pleiteando está correto, né? E reformar essa decisão de primeiro grau. Então eu acho assim de extrema importância a sustentação oral. E de mais extrema importância ainda essa conversa anterior com os desembargadores que vão fazer o julgamento do teu recurso. O Dr. Thiago está toda semana na estrada. A gente acompanha pela internet que o que ele menos faz é ficar em Santa Maria. Tu tem utilizado da sustentação oral? Sempre. Como tem visto isso? Sempre, Dr. Rafael. Na verdade é um plus que pode oferecer para o teu cliente. Né? Sim. Tem o cliente no escritório que, na maioria das vezes, ele nem tem conhecimento dessa possibilidade. Então, quando tu oferece... Eu acredito que sejam poucos advogados também que... Pelo menos eu não vejo tem os colegas... Um ponto que eu vejo como crucial na sustentação oral, no meu ponto de vista. Primeiro, ela é fundamental.
O advogado que é advogado, ele não tem medo de fazer uma sustentação oral. Mas vamos combinar que é uma prática muito mais recorrente do advogado criminalista do que do civilista. O advogado que trabalha com processo criminal, acho que ele tem mais essa ânsia pela Talvez fala. a liberdade de querer falar. É algo assim mais comum a fala. Né? O advogado do processo civil normalmente não tem esse hábito. É que, na verdade, o processo criminal, a família, ela tem muito interesse naquele resultado. E, às vezes, o processo civil, quando ele é um processo de grande valor, a família tem o mesmo interesse. Só que processos civil, eles são processos mais demorados do que o processo criminal, né? Então, os advogados que atuam no crime, eles estão seguidamente lá fazendo sustentação oral, porque também são uma série de recursos que cabem à sustentação oral no crime. Mas também porque o processo criminal ele tem mais peculiaridades. O processo civil, muitas vezes, ele acaba sendo indiferente de quem seja o autor, né? O direito ele é o mesmo para todos, alguma coisa assim. Não tem muitas situações, circunstâncias do caso que precisem ser destacadas. O direito penal ele tem nuances particulares que são do direito penal, né? Nesse ponto que entra. E o próprio cliente às vezes sente vontade, mas vai lá e conta para o juiz. Fala com o juiz. Conta para ele que é um pai de família, que é trabalhador. Conta, e nós temos como tu bem falaste, Rafael, um ponto que é a burocracia. O Estado ele é burocrático por natureza. Então nós pegamos um judiciário completamente abarrotado de processos, em que os juízes, se for colocar na ponta do lápis, vão ter 10, 15 minutos para cada processo, sendo que isso é uma fração muito pequena de um processo que tramitou durante 2, 3 anos. Às vezes com 10 volumes, 20 volumes. Exatamente. Então, a sustentação oral, ela tem essa característica de imprescindibilidade para mim, porque é o momento que nós temos para falar e ser ouvidos. No papel, vai estar com o juiz, vai estar no cartório, talvez seja algum assessor, algum estagiário do cartório que vai olhar as tuas razões. Eu prefiro, por essa imprescindibilidade da sustentação oral, postar-me na frente do juiz e explicar, o meu caso é esse, tu está me escutando sobre isso, o meu pedido é esse. Nesse ponto, a sustentação oral, ela é fundamental. Para suprir para atenuar essa parte burocrática que é o poder judiciário, né? Bom, mas pelo menos eu já ouvi muitos advogados falarem que não vale a pena ir até o tribunal porque os desembargadores chegam lá já com a decisão pronta, né? Ou seja, que seria perder tempo porque eles vão chegar lá, a decisão já está pronta e que não teria nenhum resultado nessa fala, né? Que é 15 minutos que o advogado vai lá e fala. Se a decisão está pronta, obviamente o desembargador não vai mudar na hora a decisão, pelo menos nesse discurso que é o que eu tenho escutado. Sim. O que vocês, na experiência de vocês, têm observado? Vocês já conseguiram modificar, reformar alguma decisão através dessa sustentação oral ou não? Vocês chegam lá e acabam observando que se não tiver ido antes levar os memoriais não vai conseguir? Assim, qual é a expectativa de vocês quando protocolam um recurso? Olha, na verdade, lá no escritório, sempre que a gente protocola um recurso, a gente tenta ir conversar com o desembargador antes, né? A entrega de memoriais, esse resumo, e vai fazer a sustentação oral. Resultados. Na sustentação oral, a gente tem um processo criminal em Santa Catarina, que foi um processo criminal que foi feito essa entrega de memoriais e fomos para sustentação oral. Nessa sustentação oral, no momento que se deu o término da sustentação oral, o desembargador relator fez o voto dele e os demais, mas o doutor falou um aspecto que eu não tinha me dado conta, porque como o doutor Thiago falou, são pilhas e pilhas de processo, que às vezes o estagiário, o assistente, ele não se dá conta, o próprio desembargador, obviamente, não se dá conta, passa em branco e não toma decisão, porque aquele detalhe que era crucial, ele não viu. E na sustentação oral é a possibilidade da gente pontuar exatamente o que a gente quer, né? Bater em cima informar da tecla. Na página tal, tem um documento Isso, assim. E aí a gente já teve alteração, houve um pedido de vistas nesse processo, e quando retornou o julgamento, a gente conseguiu reformar aquela decisão e anular uma decisão que teve lá em Santa Catarina, né? A gente tem um defeito que é ser teimoso e acreditar até o fim e ter a esperança de que aquela decisão, aquele teu pedido, ele vai ser provido, né? Então, quando a gente vai para o tribunal, pelo menos eu acredito que o Roger, meus colegas mais próximos, a gente sempre acredita
que vai dar certo. É um defeito. Enquanto tem alguns colegas que acham tem que ter um senso de conformismo, que a situação não vai mudar, que a decisão não vai mudar, se nós deixarmos de acreditar de que essa decisão pode ser mudada e ela pode ser mudada a partir da nossa articulação, a gente falha enquanto advogados. Enquanto pessoas que receberam a confiança do teu cliente para estar lá e representar ele até o final, independente se as possibilidades, se as chances são grandes ou se as chances são pequenas, acredito que a sustentação oral ela é imprescindível para o advogado, como advogado. Eu imagino que vocês têm acompanhado, têm vivido, acho que uma mudança de cenário assim, no próprio ambiente forense. Nós vivíamos antes com uma realidade muito menor de processos, uma quantidade menor de advogados, e os advogados conheciam já os juízes, tinham uma relação nos próprios fóruns que eram mais próximas. Então a vida para eles era mais fácil, porque eles chegavam no fórum e eram conhecidos. Pelo que eu observo de vocês na advocacia, vocês fazem parte de uma nova geração que chega para a advocacia com um critério de um escritório empresa, assim, né, com uma certa expansão dessa advocacia, que acaba atendendo várias cidades. Vocês não se restringem só a Santa Maria, vocês conseguem atender várias cidades. Então, não apenas ir até a capital, até Porto Alegre, fazer uma sustentação oral, mas vocês também precisam ir até outras cidades, outras comarcas, fazer o atendimento para clientes, esse serviço forense. De que forma vocês conseguem fazer o custeio disso, né? Porque é muito complicado um jovem advogado, que quando começa na advocacia, e vocês já passaram por essa fase da jovem advocacia, de que forma que o jovem advogado vai conseguir custear uma ida a Porto Alegre, uma ida até outras cidades, como que ele vai sustentar essa advocacia tão fiel assim, né, tão voraz, se ele está começando, né, ele não tem como financeiramente bancar isso, né? Que maneiras vocês conseguiram encontrar para superar essas dificuldades e chegar hoje nesse caminho de sucesso que vocês já alcançaram? Primeiramente, obrigado pelo caminho de sucesso a qual faz referência. Falando por mim, é persistência. Tu tem que entender que o processo criminal, a advocacia criminal ou a advocacia, qualquer que ela seja, ela é carregada de agruras. Quando tu se dispõe a abrir o teu próprio escritório, tu vai enfrentar todas as marés ruins inerentes ao teu trabalho. Então, quando tu me perguntas sobre o retorno, sobre o investimento que tu tem que fazer, a palavra é essa, é um investimento. Muitas vezes o cliente não tem para te pagar. E tu só vai adquirir essa experiência de fazer sustentação oral fazendo a sustentação oral. Então tu assume esse ônus. Não, eu vou bancar minha viagem em Porto Alegre, minha estadia em Porto Alegre, porque é o que eu preciso fazer. E como quase tudo na nossa vida é uma construção. Acaba abrindo mão de outras coisas na tua vida pessoal. Exatamente. Tem a hora de plantar e a hora de colher. A gente vai plantando a partir desse trabalho. A gente vai plantando o trabalho, né? Mas a palavra que me manteve na advocacia foi persistência. Não sei se o Roger quer falar alguma coisa sobre isso. Eu acompanho o que o Dr. Thiago acabou de referir, né? E a gente passa, na verdade, por um grande problema no início da advocacia, é que o cliente, a gente tem um pouco de, não vou dizer vergonha, um pouco de falta de experiência em cobrar o cliente, né? E às vezes o cliente também ele não entende que o advogado ele precisa receber para poder trabalhar, né? Então, mas com o passar do tempo, com a experiência, apesar desse pouco que a gente vai adquirindo, a gente já começa a tentar explicar, mostrar para o cliente a necessidade de tomar certas atitudes dentro do processo, né? E da cobrança desses valores, né? Como o Dr. Thiago disse, muitas vezes eu ainda vou a Porto Alegre em casos que eu acho fundamentais a gente estar indo lá em recursos, né, fundamentais, sem o cliente ter me feito o depósito anterior. Vou te pagar depois, doutor. Bom, às vezes a gente consegue fazer isso, a gente abre mão de alguma coisa para ir lá atender o cliente, fazer a sustentação oral, fazer o recurso ou ir até outra cidade, né? Mas a gente conta, na verdade, com que o cliente compreenda que o advogado ele precisa comer, ele precisa botar gasolina no seu carro, né? Ele tem uma série de coisas. Despesas no escritório são muitas. Pois é. Então a gente é que essa questão da cobrança ela me parece ser um pouco cultural.
E aí faz parte da tua própria cultura não cobrar. E aí, no momento que te torna advogado, tu não sabe cobrar, porque na tua cultura tu nunca cobrou, tu sempre recebeu, claro. né? Sempre precisa cobrar. E aí, quando tu precisa começar a cobrar, tu não sabe como funciona isso. E aí, paralelamente, a gente tem um problema que tu te envolve muito com a vida pessoal do cliente. Então, tu sabe que o cliente enfrenta algumas dificuldades financeiras também, porque o advogado, em alguns momentos, é o melhor amigo do cliente. Então, tu encontra algumas dificuldades e tu te sente constrangido em cobrar ele por um serviço que ele te contratou para fazer. Então, são algumas barreiras que tu acaba tendo que superar nessa... No início, eu não fazia cobrança de consultas no início, porque eu tinha vergonha. Só que agora, apesar de não estar tão longe do início, né, eu faço a cobrança porque eu entendo que a advocacia ela é uma profissão assim como é do médico. E o cliente precisa ter isso. Da OAB determina essa cobrança. Claro. Então, às vezes, ligam lá no escritório para marcar uma consulta e aí é marcada a consulta, enfim, e logo depois retorna uma ligação. Mas o Dr. Roger, ele cobra a consulta? A minha secretária responde que sim. Mas então eu vou ter que desmarcar. O cliente, ele tem a impressão... É questão cultural, é cultura. A cultura do cliente é que não precisa pagar a consulta para o advogado. Mas eu tento explicar para os meus clientes que eles têm que pensar que o advogado, ele é como se fosse um médico. Ninguém vai tirar uma dúvida com o médico sem pagar uma consulta ao médico. E da mesma maneira o advogado tem que agir assim para valorizar a profissão, para se valorizar e para o cliente saber que o advogado dele é um profissional que cobra consulta. E que, evidentemente, aquele tempo que tu vai despender para atender o teu cliente, ele tem um custo para ti. Claro. Porque tu poderia estar fazendo uma audiência, às vezes tu está pagando alguém para trabalhar para ti poder estar um horário disponível para atender o cliente. Sim, com certeza. Né? Porque tu poderia estar trabalhando nos teus processos. Então, para te poder ter um tempo disponível para atender alguns clientes, tu tem que pagar alguém para trabalhar para ti. Sim. Então, tu tem um custo com isso. Tem um custo de ter o escritório, tem uma secretária, custo da luz, do ar-condicionado. Tem toda uma estrutura que tu tem que manter para poder atender o cliente. Então, é natural que tu cobre ele por essa estrutura que tu fez para ele. Porque tu poderia trabalhar na tua casa, muito bem, né? É evidente a necessidade de se cobrar os honorários por honra, pelo teu trabalho que tu está fazendo. Mas no começo é realmente muito difícil. A gente porque tu não quer perder o cliente. Reflete, passa pela cabeça a situação, puxa, eu vou cobrar a consulta e eu vou perder o cliente. Mas o cliente tem que ver por outra forma. Quando ele está me pagando a consulta, ele pode me exigir. Ele pode me exigir o tempo que ele precisa, ele pode me exigir a qualificação que ele procura, os esclarecimentos que ele quer no tempo que ele quer. E quando a gente não cobra, e que eu repito, no início é absolutamente natural que isso aconteça, a gente acaba perdendo esse liame de responsabilidade e contribuição, retribuição no caso, né? Até que ponto vai a minha responsabilidade se eu não estou recebendo pela informação que eu passo para ela, né? Acho que até para o cliente é importante, isso é uma questão cultural. Eu acredito que a OAB ela está bastante incisiva para mudar essa situação, né? O que é proveitoso, mas basicamente para reformar essa ideia cultural de que advogado não precisa cobrar. Evidentemente, se tu recebe, não deveria ser assim, mas eu acho que se tu recebe o teu comprometimento com o resultado, eu vou fazer uma consulta, eu vou entregar um parecer escrito, como que eu vou me comprometer a entregar um parecer escrito, eu vou assinar, eu me responsabilizo pelo que eu escrevi, né? Eu estudei para poder fazer aquilo, eu não vou cobrar, é o nosso trabalho. Né? Então, evidentemente, a gente precisa começar a pensar em mudar essa cultura. E a OAB, eu acho que vem numa fiscalização forte sobre isso. Vem. E pelo menos na percepção que eu tenho, desde que eu abri o escritório, nos últimos 3 anos, 4 para cá, tem sido bastante incisiva essa valorização do advogado, do trabalho do advogado e, sobretudo, dos honorários que ele merece. O nosso trabalho não difere de um padeiro, de um açougueiro que tu pede a carne, ele te dá a carne, tu paga a carne e ele te entrega. Quando tu vai na padaria, compra um pão, tu paga, tu vai no mercado, tu paga. É o trabalho como qualquer outro trabalho. A partir dessa nossa forma de atuação, a gente deve ser retribuído, né? E evidentemente, quando um cliente te procura para fazer uma primeira consulta, ele não está te pedindo um orçamento para serviço. Porque ele está exigindo de ti que tu estude o caso e apresente uma solução para ele. E para te estudar o caso e apresentar uma solução, para depois ele decidir se vai te contratar ou não, tu tem que estudar. Tem um estudo prévio nisso, tem que cobrar por isso. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos logo, conversando então sobre advocacia com o Dr. Thiago Luciano Amaral de Souza e o Dr. Roger de Castro. Fique conosco.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com o programa Argumentos e hoje nós estamos recebendo dois advogados, o Dr. Roger de Castro e Thiago Luciano Amaral de Souza. Estamos conversando um pouco sobre a advocacia, mas no primeiro bloco nós não conseguimos sair muito da sustentação oral. No segundo bloco eu queria continuar falando sobre isso porque é um assunto que me interessa. Eu acredito que foi em maio de 2016, se não me falha a memória, eu estive no Tribunal de Justiça em Porto Alegre e quando cheguei lá tive a felicidade de encontrar o Dr. Roger fazendo uma sustentação oral. Fui brindado porque eu podia assistir e não era um processo criminal. E foi um recurso que, pelo que eu lembro, ele tinha perdido o processo aqui em Santa Maria, a sentença tinha sido desfavorável, e ele foi até Porto Alegre, fez o recurso e defendeu a tese dele e teve provimento no recurso, ou seja, a sentença foi reformada e ele voltou com a vitória para casa, está devendo churrasco para nós ainda. Gostaria então que contasse para nós, não sei se tu quer falar desse caso específico, assim, mas que tu compartilhasse a experiência de algum processo, talvez esse tenha sido emocionante para ti, mas que tu possa compartilhar. Esse processo, na verdade, foi um processo de família. Foi um dos meus primeiros processos que eu tive na minha carreira profissional como advogado. E ele foi um processo bem complicado, bastante complicado, porque envolvia um acordo que foi homologado judicialmente, um acordo de pensão homologado judicialmente. O teu cliente ia pagar a pensão? O meu cliente assinou um acordo que iria pagar a pensão, né? E esse processo, no início, ele foi um processo, um outro advogado que deu início a esse processo anulatório, anulando esse acordo, então, que ele iria pagar a pensão, porque ele tinha, no início, achava-se que a assinatura era falsificada, né? E que ele estava com uma certa demência, ele tinha uma doença de Alzheimer. E aí, quando eu assumi esse processo, então, foi logo no início, foi quando a parte contrária apresentou a contestação e eu assumi esse processo, né? E junto desse processo chegou um outro processo apensado, que era uma execução desses alimentos, porque esse processo, o que houve? Como foi alegado que essa assinatura do acordo era falsa, esse processo passou por uma perícia e ficou durante 3 ou 4 anos parado, suspenso. Esperando o perito. E quando voltou, foi atestado pelo perito que essa assinatura era realmente do meu cliente, né? Então voltou uma cobrança de todos esses meses que o processo ficou parado e foi quando então eu assumi. Eu assumi o processo para fazer a réplica, né, a resposta à contestação. E junto já assumi uma execução de sentença, um cumprimento de sentença. Coisa boa, né? 2 processos para cobrar. O valor da época era R$200 mil nessa faixa. A família não tinha esse dinheiro, obviamente, para pagar. E esse processo, ele resumindo os fatos, né? Então o meu cliente ele tinha esse Alzheimer e eu fui atrás de alguns documentos da Receita Federal, porque como ele foi interditado na Receita Federal, ele tinha essa doença. Essa doença, ela impossibilita, não sei se possibilita é o termo correto, mas ela faz com que o meu cliente não deixasse de pagar imposto de renda pela questão da doença. Então eu fui atrás desses documentos, desse processo na Receita Federal e consegui... E teoricamente é idônea, né? É imparcial. Sim, imparcial. E lá eu descobri que havia então uma perícia judicial anterior à assinatura desse acordo, constatando que o meu cliente era incapaz, que ele tinha Alzheimer desde uns 3 anos antes desse acordo, agora não me lembro bem os fatos.
Esse processo foi julgado aqui em Santa Maria. Eu já tinha, quando do julgamento, eu tinha plena certeza que eu ia ganhar esse processo aqui. Só para explicar, né, para o telespectador, que a doença de Alzheimer ela afeta essa capacidade de manifestação da vontade da pessoa, seja por uma questão da memória, mas até por uma própria localização de tempo, espaço. A pessoa se torna totalmente incapaz. A pessoa faz atos que ela não sabe, não lembra o que fez. Claro que a perda da memória recente. A evolução dela é gradativa, né? Sim, mas com certeza. A pessoa se torna violenta com o tempo. É uma doença muito séria, muito complicada. Mas aí a gente deixa para um médico vir aqui, né, falar mais sobre essa doença. Mas essa doença ela implica nessa incapacidade absoluta, né? Então foi com base nisso, a gente alegava que ele era incapaz, tinha toda uma... Tu tinha convicção de que em Santa Maria mesmo tu conseguiria... E eu tinha convicção, tinha plena... Claro, eu nunca passei isso para a família do cliente. Eu sempre deixei, olha, vamos ver, porque tinha um pedido liminar, que tinha sido indeferido, coisa e tal. Então... Na verdade, a gente nunca pode dar certeza. Não, claro. Mas Tu tinha essa convicção? Eu tinha essa convicção, esse processo eu vou ganhar, eu tenho uma série de provas. E veio a sentença e eu perdi. E aí eu perdi e deixei aquela família sem chão, né? Porque eu tenho esse costume de, quando o problema ele é apresentado pelo cliente para mim, eu pego esse problema para mim. Esse problema passa a ser meu e digo para o cliente, agora esse problema é nosso, né? Eu vou tomar conta dele. Deixa teus problemas aqui, vai ser feliz. Vai viver tua vida que eu vou resolver esse teu problema. Então eu deixei a família sem chão e eu também fiquei sem chão. Eu fiquei com uma carga sobre as minhas costas, aquele processo. Eu digo, mas como é que eu fui perder esse processo aqui? Eu tenho provas, eu tenho isso. Fui pro recurso, antes de fazer a sustentação oral, fui falar com o desembargador, apresentei os memoriais, né? Resumi os fatos para o desembargador me ouviu, sem problema algum. Fui fazer a sustentação oral que tu presenciou e consegui reverter, com base naquilo que eu achava certo, e graças a Deus, né? Quando eu terminei aquela sustentação oral, quando foi proferido o voto, eu me senti, olha, com uns 500 quilos a menos nas costas. Aquele foi Bom, tu lembra que eu saí emocionado porque foi um peso que eu tirei das minhas costas, porque, olha, foi uma decisão, aquela decisão foi o processo mais, que mais envolveu o meu sentimento, por ele ser um processo na vara de família, né? É um processo muito complicado. Sabe assim, a peculiaridade que eu percebi no teu processo não tem nada a ver com o processo, mas com a relação que os desembargadores estabeleceram contigo pelo fato de ser de Santa Maria. Sim. Sim, logo que tu chegou e antes de tu iniciar a tua fala, eles perguntaram de onde tu vinha, tu falou que era de Santa Maria, e eles então começaram a conversar sobre isso, sobre esse hábito dos advogados que vão de Santa Maria até Porto Alegre fazerem boas sustentações orais, né, deles gostarem, de ter uma certa simpatia com os advogados que vão daqui até lá. Né, isso chamou uma certa atenção para mim, e depois conversando com outros colegas, eles comentaram que muitas vezes os escritórios de Santa Maria contratam escritórios de Porto Alegre, ou de outras cidades, não só de Santa Maria, mas os escritórios do interior contratam o escritório de Porto Alegre, e o advogado vai lá fazer uma leitura somente. E que a gente tem o hábito de ir lá e não... Quem vai de Santa Maria até lá tem o hábito de não fazer a leitura, né? De somente falar sem ler nenhum documento. Isso chama a atenção deles. Acho que também valoriza um pouco o tempo que a gente está utilizando lá para fazer a fala. Não sei se o Thiago tem algum caso que tu possa compartilhar com nós que tu chorou, assim, que te emocionou. Qual foi o mais forte? Antes de entrar no caso, que para mim teve maior significado, é importante deixar claro que esse procedimento de falar com o desembargador, de ir até o gabinete dele, apresentar os memoriais, ou simplesmente, doutor, amanhã a gente vai ter o julgamento, assim, é um procedimento absolutamente legal. Ele não passa por questões de amizade, questões de afinidade. Não é porque o desembargador é meu amigo que eu vou conversar com ele, então a partir disso a gente vai conseguir... Nós nem conhecemos os desembargadores. Eu não conhecia nenhum desembargador. É absolutamente legal. Eu não sei quantos desembargadores tem hoje no Tribunal de Justiça. Eu chuto que tem uns torno de 100? Não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Porque tem mais de 20 câmaras cíveis, mais de 20 câmaras criminais. Sim. Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Mas eu chuto que tem em torno de 100. É muita gente. Não... É muita gente. Sim. Então, na maioria das vezes, a gente não conhece quando a gente vai falar, a gente não conhece. Não, e justamente isso... O não conhecer também não pode ter impedido de ir lá e conversar nessa conversa horizontal de desembargador, advogado, procurador. Não existe hierarquia nisso. Não existe hierarquia. É importante que isso fique bastante claro, porque a ideia que nós temos do tribunal é algo superior, não tem acesso, é dificultoso, é burocrático, tem barreiras. Não existem barreiras. Deixa eu aproveitar que tu entrou nesse assunto.
Como que funciona para ir lá ter essa conversa no gabinete e fazer os memoriais? Tem que ligar antes, agendar um horário com o assessor? Como que funciona isso? É sempre bom facilitar a vida de todo mundo. Eu, por costume, sempre ligo um dia antes de ir até o tribunal. Na data tal, o doutor vai estar disponível, posso falar com ele. A gente tem essa liberdade de falar com ele a qualquer hora. Mas não custa conciliar tanto a minha agenda quanto a agenda dele, né? Então essa abordagem, essa aproximação é dentro do gabinete, a partir do cartório, de uma forma absolutamente natural. Eu confesso, nunca encontrei resistência por parte do tribunal. Eu nunca liguei para ir apresentar memoriais. Eu nunca fiz esse agendamento prévio. Mas em várias oportunidades eu estava em Porto Alegre e eu pensei, bom, tem um processo complicado que está parado aqui ou que precisa de uma atenção especial, vou lá tentar conversar com o desembargador. E todas as vezes eu fui muito bem recebido. Se o desembargador estava em alguma sessão, eu fui muito bem atendido pelo secretário ou pelo assessor. E isso me causou estranheza porque em Santa Maria a gente não consegue nem conversar com o estagiário do gabinete. Às vezes a gente chega no fórum e tem sai uma decisão, e vamos dizer, no claro, assim, uma decisão errada, o juiz errou na decisão. Ele tem, sei lá, um erro, um número de conta errado, tem algum erro claro na decisão. E a gente quer lá, então, evitar que essa decisão tenha andamento ou que ela dê continuidade a algum outro ato processual e quer evitar isso. A gente chega no balcão e pede, eu quero conversar com o juiz, não pode. O assessor do juiz, não pode também. Tá, e o estagiário que trabalha com o assessor do juiz, ele não pode também. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem de conseguir ter acesso aqui em Santa Maria ao juiz. São poucos os juízes que nos recebem muito bem. Alguns recebem, mas são poucos. Que me surpreendeu o fato de todas as vezes que eu fui até Porto Alegre eu ser muito bem recebido. Assim, é gritante a diferença. E, teoricamente, pela hierarquia que existe de um tribunal para o outro, lá deveria ser muito mais difícil. Essa é uma tônica que ela tem que ser dita. O Poder Judiciário aqui em Santa Maria é problemático nesse trato, nessa urbanidade que tem que ter com os advogados. Essa possibilidade de ser recebido em gabinete, 5, 10 minutos, o tempo necessário. A gente muitas vezes enfrenta essa resistência. Não tem agenda, não tem horário, não é agora, é semana que vem. O juiz acha que não é importante. Quando as situações são urgentes. Eu sei se é importante, né? Exatamente. Você nem sabe que eu vou conversar com ele. A gente sabe da carga de trabalho que tem em cada cartório e o que deságua em cada gabinete judicial. Mas ainda assim, essa posição de resistência nossa para explicar a importância que nós temos naquele momento que a gente está pedindo, passa essa valorização da atuação do advogado no passa processo. Pelo nosso senso de resistência. Não, tudo bem, eu não posso falar agora, mas daqui 10 minutos, meia hora, 1 hora, sim, mas precisa ser hoje. Eu não estou pedindo. É um direito do por cliente, favor, na verdade. Exatamente. Né? Essa ideia de que tu não está me fazendo um favor. É um direito da parte que o seu advogado seja... E já no Tribunal de Justiça, e especialmente, também trazendo aqui para Santa Maria, no âmbito federal, nós não enfrentamos esse problema. Justiça Federal em Santa Maria sempre... E o TRF também, né? O TRF, Tribunal de Justiça Estadual em Porto Alegre, é sempre essa facilidade, essa lealdade de se poder falar com o desembargador, com os seus assessores ou, enfim, pessoal do cartório. Conta para nós um caso aí. Sobre o meu caso, que para mim explicitou a importância da sustentação oral. Há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos, fui contratado só para o recurso de apelação, só para fazer a sustentação oral lá, com base nos elementos que tinham sido colhidos na instrução do processo, e o processo tratava sobre tráfico de drogas, tráfico da substância cocaína. Esse processo tramitou por 4 anos. Foi preso, foi indiciado, foi denunciado, teve a instrução do processo, foi condenado, sobreveio a possibilidade de fazer o recurso, o colega fez o recurso e me contratou para a sustentação oral, para fazer a sustentação oral. 15 minutos antes da sessão eu pedi o processo para olhar, dar uma revisada nele e percebi que eu teria que mudar completamente o que eu tinha planejado, por uma razão específica. O exame na droga apontou não a existência de cocaína, mas que aquela substância que foi apreendida, e eu não discuto aqui, não trago as circunstâncias da apreensão, tratava-se de lidocaína, que é uma substância permitida. Então, o que era tráfico de droga não era tráfico de droga, o que era cocaína não era cocaína, era lidocaína, que pela
pela Anvisa, é uma substância permitida. Então toda aquela construção que se teve desde a prisão até o final e até aqueles 10 minutos anteriores em que eu ia fazer a sustentação oral, passou em branco um crime de tráfico de drogas. E eu tive que levar na sustentação oral um argumento simples. Olha, isso daqui não é droga, não é tráfico de drogas. Se não é a nossa resistência na sustentação oral, nós teríamos mais um caso de plena injustiça. Alguém seria condenado a 12, 13 anos por um erro. E aí a gente tem que botar o dedo nessa ferida. Erro do advogado, que não tinha levantado essa erro tese. Do Ministério Público, erro do Poder Judiciário, que colocou essa carga nas costas do cidadão durante 4 anos. Então é recorrente nesse meu ponto, nessa minha atuação eu vi que a sustentação oral ela é imprescindível. Seja para as razões que tu vai levar ou para qualquer fato novo que tu acaba descobrindo dentro do estudo para a sustentação oral. Eu vou compartilhar assim rapidamente um caso que eu fiz de sustentação oral que me surpreendeu porque assim, quando um processo que chegou no tribunal, ele foi incluído em pauta dentro do mesmo mês. Então ele chegou no tribunal e não deu 30 dias, já estava em pauta para julgamento, assim, foi muito rápido. Pelo menos porque eu estou acostumado, foi muito rápido. E era um processo grande, mais de 20 volumes, era uma improbidade, tinha políticos presos, era um processo bem complicado, assim. E a sentença tinha sido bem ruim também para os meus clientes. Então, como foi em pauta muito rápido, eu não conseguia antes levar memoriais. Eu fui direto para a sustentação oral. E aí a minha surpresa é que na sustentação oral eram 3 desembargadoras, as 3 tinham um voto contrário ao meu pedido, ou seja, para manter a sentença de primeiro grau. E após a sustentação oral, as 3 mudaram o voto na hora do julgamento. As 3 falaram que tinham feito o voto contrário, então a primeira que falou, a relatora falou, bom, vou mudar meu voto. E a revisora disse, eu tinha pensado em pedir vistas, mas já que a relatora mudou o voto, eu vou acompanhar, eu vou mudar. E a terceira, então, a desembargadora votou também, informou que estava mudando o voto na hora. Então era um processo extremamente importante, que foi em pauta muito rápido. E me passa a impressão que ele foi em pauta muito rápido, porque tinha um anseio do Ministério Público em buscar uma condenação e dar aquela resposta para a sociedade que naquele processo havia uma condenação. E por detalhes, assim, por páginas que eu durante o julgamento falei, olha, na página tal tem um documento assim, sabe? Eu informei alguns detalhes naquele monte de documentos que elas atentaram. Na hora pediram para os assessores levar aqueles documentos que eu estava referenciando e mudar o voto. Então foi bem interessante, assim, essa minha experiência também, de ver que eles mudaram o voto na hora. Sim. Eu queria saber de vocês como é que é essa preparação para a sustentação oral. O advogado do crime está acostumado a gritar, está acostumado a ir para júri, está acostumado a ir para televisão, para rádio, para tudo que é lugar. Mas muitas vezes no improviso, como hoje o programa, eu peguei vocês na rua e trouxe para a gente gravar o programa. Mas como que é o improviso para essa sustentação oral? Ele realmente vocês pensam durante a viagem, vocês se preparam um dia antes, depende do processo, como que acontece isso? Olha, normalmente, pelo menos lá no escritório, a gente tem uma tradição, posso dizer assim, que a nossa advocacia ela é pautada por uma advocacia artesanal. Então a gente não trabalha com 1000 processos, a gente trabalha com 10, 20, 50. Mas são processos que a gente consegue dar a máxima atenção. Eu trabalho com muitos, eu não tenho esses 50, viu? Sei. E aí? Enfim, e esse processo, como a gente pratica essa advocacia artesanal, tanto no crime quanto no civil, quando a gente faz alguma coisa civil, a gente está por dentro do processo. A gente sabe o que tem... Vocês conhecem o processo? A gente conhece o processo de capa a capa. Quando a gente vai para a sustentação oral, previamente a gente já deve ter apresentado memoriais. Normalmente a gente faz essa apresentação de memoriais com antecedência. A gente já tem um resumo. Mas, claro, a gente lê de novo, o outro colega lê, e aí o que achou? Troca uma ideia, será que é por aqui, por ali? Vocês criam uma estratégia? Criam uma estratégia anterior. A gente não chega no improviso lá porque é uma situação que tu tem muito importante. São minutos sagrados que valem ouro ali que tu tem que fazer valer, o que bater na tecla que tu deseja realmente bater e que é importante bater. Então isso exige de nós uma preparação anterior de dias, semanas, enfim, uma revisão. A gente tem que saber o que a gente vai falar já. É um texto, não é um texto decorado, mas é uma fala preparada. A gente já sabe os pontos que tem que bater, Eu faço anotação, normalmente faço
tópicos, né? O que eu não posso esquecer de falar no momento, porque às vezes a gente começa, a gente se empolga e fala e às vezes... Mas não consegue ler os tópicos na hora também, eu acho. Eu tento de vez em quando, mas é aquela fala que a gente programa, mas a gente fala sem precisar ler, porque tudo que a gente já escreveu ali a gente já sabe que vai falar. Bom. Claro, acontece do quê? De a gente estar lá super empolgado e daqui a um pouco tu dá aquela olhadinha para tua anotação e vê, não falei de determinado ponto. Vou falar rapidinho aqui e fala. Né? Eu sempre faço essa preparação porque eu acho que o cliente ele precisa, ele tem o direito de que o advogado faça essa preparação, né? Nosso tempo acabou, voa o programa, né? Nossa, vocês não sabiam que iam falar em 40 minutos, os 40 minutos passaram assim voando. Eu vou pedir vocês fazerem assim, uma consideração bem breve, assim, final, porque a gente vai chegando ao final do programa, começando acho que pelo Thiago, Então tá, obrigado novamente pela oportunidade e fica o meu apelo aos colegas que exerçam a advocacia de forma plena, que não tenham medo, que persistam, que resistam sobretudo e sucesso a todos. Então, doutor Rafael, agradeço novamente o convite, ao telespectador agradeço pela paciência de estar aqui nos ouvindo, né? E dizer que a advocacia ela vem mudando e vem mudando para melhor. Isso não é uma crítica aos advogados mais antigos, mas isso é um elogio a essa nova geração de advogados que vem, né, e vem lutando, pelo menos na área criminal, né? Eu posso dizer mais que eu conheço mais advogados criminais, e vem lutando com força, com bravura, com vontade, com persistência, né, para defender o direito do cliente. Então, eu acho assim que todos os advogados eles devem ser, como o Dr. Thiago disse, persistentes. Né? Persistentes. Tá bom. Então, mais uma vez, muito obrigado por atenderem esse meu pedido de última hora para vir no programa hoje. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês voltem mais uma vez e mais muitas vezes no nosso programa. O programa Argumentos vai ficando por aqui. Você pode continuar nos enviando os e-mails e sugerindo pautas. Curta a nossa página no Facebook e acompanhe os vídeos no YouTube. Até logo!